Fala, princípio um do Celebrando a Recuperação. Diga, reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minhas tendências de fazer as coisas erradas. E que a minha vida está fora de controle. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7, no verso de número... depois a gente vai para Romanos. Mateus 5, verso de número 3. Como eu disse, os 8 princípios são baseados nas bem-aventuranças. Amém? Mateus 5, verso de número 3. Eu vou pedir que alguém se coloque de pé e faça essa leitura, por favor. Amém? Pode ler. Então, baseado nesse princípio, reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar as minhas tendências e de fazer as coisas erradas. E que a minha vida está fora de controle. Felizes, bem-aventurados, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos... Em outras versões, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, quando eu reconheço que eu não sou Deus, eu estou me colocando numa posição de pobre de espírito, porque só Deus é rico de espírito. Amém? Então eu começo a reconhecer que eu não sou Deus, que se tem alguém que há nele uma excelência espiritual, é Deus. E eu sou pobre de espírito. Amém? Se eu sou pobre, eu preciso buscar em quem? Em quem tem. Por isso que está dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que são pobres de espírito. Porque se eu reconheço que eu sou pobre de espírito, eu vou me voltar para aquele que tem a riqueza do espírito, para que eu possa também me tornar rico. Por isso que vai dizer, deles é o reino dos céus. É o caso daquele ladrão da cruz. Ele ali foi um pobre de espírito. Porque ele olha para Cristo e ele vai dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Aí Jesus falou, bem, hoje mesmo estarás comigo. E o outro se colocou numa posição de rico, porque ele achava que ele merecia, que ele podia. E aí o Senhor nem atenção deu a ele. Esse é o princípio 1. Passo 1. Admitimos que éramos impotentes. Repita. Perante nossas feridas, dependências e comportamentos compulsivos. E que a nossa vida se tornou ingovernável. Amém? Romanos 7, capítulo 7, verso de número 18. Paulo vai admitir isso aqui. Paulo vai assumir que ele é um impotente. Paulo, gente, olha, estou falando de Paulo, hein? Apóstolo Paulo. Ele vai assumir que ele é um impotente. Ele vai assumir a sua impotência perante as suas feridas, dependências e comportamentos. Ele assume isso. E que a vida dele estava fora do governo dele, do controle dele. Como que ele assume isso? Olha, mais um fique de pé e leia para mim, Romanos 7,18. Amém?
Então Paulo ele está admitindo que ele não tem o controle da sua vida. Ele está admitindo que ele é um impotente diante da sua natureza humana, diante da sua natureza carnal. É Paulo admitindo isso. Por que Paulo admite e a gente não admite? Está entendendo? Então aqui Paulo vai dizer, eu sei, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quer dizer, ele está dizendo, o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Ele está assumindo a sua impotência diante dele mesmo, diante da sua realidade, da nossa natureza, gente, pecaminosa. Então, quando isso aqui é o trabalho que nós temos que nos livrar, que chama-se negação. Quando eu nego isso, quando eu acho que eu posso, quando eu acho que eu consigo, quando eu acho que, sabe, eu não preciso de ninguém, quando eu acho que eu não preciso nem de Deus, sabe, quando eu acho que eu não, já viu aquela situação? A gente vai ler uma série de frases aqui, daqui a pouquinho, que você vai entender, mas o cara diz assim, não, eu bebo socialmente, amém? A hora que eu quiser parar, eu paro. Eu não preciso de ajuda. Você está compreendendo? É só uma vezinha só. É só mais essa vez. A gente vai arrumando uma série de fatores, de desculpas, para mostrar uma força que não há em nós. E aí não somos curados. E aí não somos libertos. E aí não acontece nenhuma transformação. Porque Deus quer. Diga, Deus quer. Mas quando eu ajo assim é porque eu não quero. Por isso que Paulo está dizendo, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Quando ele admite isso, ele está dizendo, Deus, eu dependo de Ti. Eu dependo totalmente do Senhor. Como é que a gente consegue começar a mudar os fracassos do nosso passado? Porque entenda uma coisa, os fracassos do passado podem alterar o meu futuro, se eu não mudar o meu presente. Amém? Os fracassos do meu passado podem alterar o meu futuro que está intacto, se eu não mudar o meu presente. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus 12:1. Quem pode ler para mim? Amém? Então aqui tá nos dizendo, nos dando qual o segredo que nós temos para poder quebrar essa sequência dos erros do nosso passado, dos fracassos do nosso passado, das situações do nosso passado que estão afetando hoje o nosso presente. Amém? E que se nós não mudarmos isso,
nós vamos ter um futuro, sabe, também de fracassos e de derrotas. Então, há duas coisas aqui nesse texto que nós precisamos estar passando para vocês. Primeiro, Deus tem uma corrida em particular para cada um de nós. Amém? Diga para o teu irmão assim: a corrida é sua. Diga: a corrida é minha. Você está entendendo? Cada um de nós temos uma corrida particular, um plano que é único. Amém? É um plano que é único. Aqui a gente já começa a entender que se a corrida é única, o plano é único, eu tenho que começar para que eu venha mudar as coisas do meu passado, para que eu venha romper com o meu passado, arrumar o meu presente para ter um futuro abençoado. Eu tenho que percebe que se a corrida é única, se o plano de Deus é único, eu tenho que parar de atrelar a outros os meus fracassos. Amém? Deus trata com o indivíduo. Amém? E o que mais atrapalha a nossa mudança, a nossa transformação? É porque a gente sempre tem uma negação. E qual é a negação? Eu não consigo, porque os meus pais, a minha mãe, sabe, eu fui criado assim. Então eu vou sempre começando a botar a responsabilidade do que eu estou vivendo no outro. Isso é negação. Eu estou deixando de assumir a minha responsabilidade. Se eu digo que a culpa do que eu estou passando é do Machado, eu estou dizendo que quem tem que mudar é o Machado. Se o Machado não mudar, eu não mudo. Você está entendendo? Se eu coloco a culpa das coisas da minha vida no governo, então enquanto o governo não mudar, eu não mudo. Então você não vai mudar nunca. Se eu coloco a culpa do que eu estou vivendo no marido, se o marido não mudar, eu não mudo. Quando na verdade a corrida é única. Quando na verdade o plano de Deus é único. Então eu tenho que trazer a responsabilidade para mim, para que eu possa transformar a mim através do poder superior, que é o poder de Jesus Cristo na minha vida. Amém? Então, livrar-se da negação é o primeiro passo que eu tenho que dar na minha vida. Se eu não der esse primeiro passo, se eu não me livrar da negação, eu não consigo me livrar das minhas feridas, eu não consigo me livrar dos meus enroscos, eu não consigo me livrar dos meus maus hábitos do passado, vão continuar me puxando e me derrubando. Amém? Então, para que isso aconteça, primeiro ponto, você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, está ouvindo esse curso, está aqui participando desse curso, você tem que falar assim: olha, o que há na minha vida que eu tenho que mudar? Esquece o outro. Eu não fico em igreja por causa do pastor. Porque fulano. Isso é do ser humano, irmão, desde o jardim do Éden, né? A mulher que tu me deste, a serpente que me tal. E até o diabo, acho que falou: a culpa é tua, Deus, porque tu criou isso tudo aqui. Então, a gente traz isso e a gente precisa quebrar isso na nossa vida, para que a gente venha ser curado. Você está entendendo? Todo mundo se buscar no seu arquivo confidencial, se buscar no seu arquivo, vamos encontrar motivos, sim ou não, para nos apoiarmos, mas é isso que o diabo quer.
O diabo quer isso. Todo mundo aqui sabe que a nossa irmã Gisele veio do lesbianismo, né, irmã Gisele? Ela nunca escondeu isso de ninguém. Mas se ela ficasse se apoiando, não, eu sou do lesbianismo porque isso, porque aquilo outro, porque o marido me traiu, me tornei isso. Você está entendendo? Nunca sai. Mas a partir do momento que ela veio para Cristo, e que ela disse, opa, peraí, a culpa não é de fulano, nem de Beltrano, nem de Cicrano, a culpa é minha. Eu quis, eu fui, eu entrei, agora eu tenho que sair. E se eu não consigo sair sozinho, eu tenho que fazer igual o apóstolo Paulo. Eu quero, mas não consigo. Eu quero fazer a coisa certa, mas o mal que há em mim não deixa. Então eu preciso de um poder de Deus na minha vida. Foi isso que aconteceu na vida dela. Você está entendendo? Então é isso que, se isso não acontece, a gente vai ficando preso, a gente vai começando a trazer feridas, a gente vai se enrolando, a gente vai vivendo uma vida de dependência de pessoas, porque as pessoas têm que mudar para eu mudar. Aí a gente começa a viver a questão do não perdoar, porque eu preciso perdoar as pessoas que me feriram. Porque se você diz que a culpa do que você está vivendo está atrelado ao que te fizeram no passado, é porque você não perdoou. Mas a partir do momento que você fala assim, não, quem tem que perdoar sou eu, não importa. Quem tem que caminhar sou eu, quem tem que me livrar sou eu, você vai começar a se desfazer desses enroscos, desses embaraços, que são teias, irmãos. Amém? A aranha, ela tece a teia. Você sabe para que a aranha tece a teia? Você acha que a aranha mora na teia? Tem gente que acha que teia de aranha é a casa da aranha, né? Não. Ela tece a teia para pegar a sua presa. E quando a presa cai na teia, você sabia que se a presa se mantiver calma, ela consegue sair? Mas por que ela não sai? Porque ela começa a se debater. E quanto mais ela se debate, mais ela vai se enrolando na teia. Mais ela vai se enrolando na teia, mais ela vai... É isso que acontece na nossa vida. Quanto mais desculpa a gente dá, quanto mais álibi a gente vai arrumando para não ser curado, a gente vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando. Então o que eu tenho que fazer? Me desenrolar. Como? Assumindo. A culpa é minha. O responsável sou eu. Quem tem que mudar sou eu. Quem tem que buscar essa transformação, o poder de Deus para a minha vida, sou eu. Quando eu faço isso, eu começo a me desenroscar de tudo que é embaraço, de tudo que as feridas vão sendo curadas, e aí eu vou começar a mudar o meu presente, e o meu futuro vai ser escrito novamente de uma forma totalmente limpa, totalmente, abençoada. A gente não pode negar que a gente traz coisas do passado. Todos nós trazemos. Amém? Lembrar é uma coisa. Viver o que você lembra é outra coisa. Porque quando eu não perdoo, é como se eu estivesse lembrando das coisas que aconteceram comigo lá atrás, feito por pai, por mãe, por amigo, por marido, pessoas que casaram 2 vezes, 1 vez, 3 vezes, entendeu? Essas pessoas vão, é como se eu estivesse sendo ferido novamente naquele momento. Está entendendo? Quando eu lembro do marido que me traiu, é como se ele estivesse me traindo naquele dia, naquele momento, e a dor permanece, a situação, e eu continuo preso nisso. Aí eu já estou com outra pessoa, mas eu não consigo fazer a outra pessoa feliz e nem ser feliz. Por quê? Porque eu não perdoei. Né? E assim é tantas outras coisas, né, irmão? A gente aqui for enumerar, são tantas outras coisas.
Então você precisa falar assim: eu sei que essas coisas aconteceram, eu sei que elas existiram, eu sei que houve pessoas que me causaram dano, me causaram mal, mas eu preciso liberar essas pessoas, porque eu preciso sair desses enroscos, eu preciso sair desses embaraços, eu preciso deixar, porque essas coisas nos levam a ter compulsões. Sabia? A gente começa, tem pessoas que vai para as drogas porque sofreu maus tratos na infância. Mas a culpa não foi quem maltratou ele, a decisão foi dele de ir para as drogas. Amém? Então, se foi construído, repita comigo, se algo foi construído, quem construiu não vai vir desconstruir não, irmão. Quem tem que desconstruir é você. Amém? Amém? João é pedreiro, né, João? Já construiu alguma casa? E voltou lá para destruir a casa que você construiu? Ah, não, né? Se teve que derrubar alguém, outra pessoa foi lá derrubar. Então é a mesma coisa, se construíram algo na sua vida, não é quem construiu que vai desconstruir, é você que tem que começar a desconstruir agora, mas sozinho você não consegue. Então você tem que fazer isso através do poder de quem? Do poder do Senhor. O outro lado é quando eu feri, quando eu sou o causador da ferida. Quando eu sou o causador da ferida, quando sou eu que machuquei, quando sou eu que causei um mal à pessoa, e não houve uma retratação, não houve um perdão, não houve, sabe, uma procura para que houvesse um conserto, eu vou carregando essa culpa. Isso me torna também uma pessoa, às vezes, dentro da igreja, mas eu não consigo ser autêntico, não consigo ser verdadeiro, porque se eu feri e não houve uma cura naquela situação, eu já não quero me envolver mais com pessoas, porque eu tenho medo de ferir de novo. Eu tenho medo de machucar de novo. Mas você tem medo não é porque você é uma pessoa falsa, porque você é uma pessoa fingida, é porque você ainda não se curou do trauma que tu causou a outros. Né? Por isso que a palavra de Deus vai dizer, se não me falha a memória, não sei se é Lamentações de Jeremias, livro de Jeremias vai dizer, lembra de onde caíste? Um texto na Bíblia vai dizer isso, lembra de onde caíste e volta. Está falando de conserto. Tem muitas coisas que na nossa vida que a gente está vivendo, que você está vivendo, porque ainda não teve conserto. Tem pessoas que já passaram para o Senhor, e você continua carregando a culpa de ter ferido essa pessoa e não ter tido tempo de ter se consertado com ela. Não deu tempo de se consertar com ela, se conserta com você agora. Está entendendo? Porque o problema não é a pessoa que já foi, é você. Aí a gente acaba se achando as pessoas mais indignas, acaba se achando aquela pessoa que ninguém ama, aquela pessoa que não tem direito a lugar nenhum, acaba ficando, sabe, aquela pessoa que as pessoas não te vê como verdadeira, porque você mesmo não se vê como verdadeiro, e você acha que jamais pode alcançar o perdão. E aí vamos vivendo o quê? Uma mentira, porque isso é uma mentira. Amém? Eu começo a achar que eu não sou digno de ser perdoado. Isso é uma mentira, isso é um erro. Por que é uma mentira e é um erro? Quem foi para a cruz? Quem tomou sobre si os nossos pecados? Quem tomou sobre si as nossas dores, as nossas feridas? Quem tomou o nosso lugar? Então ele é a solução, o poder dele é a solução na nossa vida. Só que eu preciso reconhecer que eu dependo dele. Olha, imagine se o apóstolo Paulo ficasse carregando sobre ele as culpas dos crentes que ele matou.
quando ele era perseguidor. Já imaginou isso? Ele nunca seria o missionário que ele foi. Ele nunca seria o apóstolo. Ele nunca evangelizaria uma Ásia inteira. Você está entendendo? Imagina se ele ficasse ali o tempo todo lembrando: pô, caraca, aí, matei Estevão. Porque foi ele que mandou matar, irmão. Foi ele que mandou apedrejar. O texto diz que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés do apóstolo Paulo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ó, missão cumprida. Tu mandou, nós fizemos. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí tu imagina, ele teve um encontro com Cristo, sim ou não? No caminho de Damasco. As suas escamas caíram dos olhos. Os seus olhos foram abertos, sim ou não? Aí, pá, foi lá e tá. Só que não pensa que quando ele teve um encontro com Cristo, a sua culpa foi apagada. A prova disso não foi apagada nem por ele e nem por aqueles que viram, porque depois ele teve que descer num cesto e teve que sair fugido. Se ele não tinha mais culpa, ele enfrentava a situação. Você está entendendo? Então ele teve que passar aproximadamente, alguns estudiosos vão dizer que aproximadamente 10 anos. De 10 a 13. Sendo discipulado, sendo treinado, sendo curado, né, desses traumas todinho, para poder depois se tornar alguém que, sendo recuperado para recuperar. Olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses 3,13. Quem pode ler para mim? Filipenses 3,13. Fique de pé, alguém lê em alta voz. Isso. Amém? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecer a morte de Estevão, esquecer quantos cristãos eu matei, esquecer que eu era um perseguidor, esquecer as coisas ruins que eu fiz, apagar esse meu passado. Quem quiser me perdoar, me perdoa. Quem não quiser, mas eu estou aqui pedindo perdão. Amém? Mas a minha vida eu tenho que seguir, avançando para as coisas que ficam diante de mim. As coisas que estão diante de mim. Você está entendendo? Ele teve que passar por esse processo. Então, celebrando a recuperação é isso. Nós vamos estar aqui nos livrando das nossas negações. Paulo aqui não está isentando o que ele fez. Ele apenas não quer carregar mais essa culpa. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo se faz novo. Amém? Amém, irmãos? Então é isso que Paulo vivia e é isso que nós temos que viver. Por que o teu ministério não rompe? Por que a tua vida espiritual não avança, não cresce? Está na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos e nada. É porque não conseguiu romper com o passado. É porque olha para o seu passado, porque eu não estudei em escola particular, eu não tive uma educação legal, e continua trazendo isso, e isso passa a ser o que permeia a sua vida, e não pode ser mais, querido. Agora não depende mais do seu pai, não depende mais da sua mãe, não depende mais, sabe, de ninguém, depende de você. Ninguém vai ser responsável
pelos seus fracassos e pelas suas vitórias. O responsável pelos seus fracassos, pelas suas vitórias, é você mesmo. É você que decide continuar vivendo uma vida fracassada ou se você vai agora caminhar para uma vida vitoriosa. É você que decide. Deus já está no negócio. Amém? Deus já está no negócio. Deus já está na tua vida. Aqui é uma reunião de crente. Deus já está na tua vida, já está na minha vida. Eu é que decido agora o que eu vou fazer. Mas o que não me deixa avançar? O medo. O medo não me deixa avançar. Porque quando o meu futuro, quando o meu passado não está resolvido, e eu não consigo arrumar o meu presente, eu tenho medo do meu futuro. Porque querendo ou não, todo mundo que tem uma vida desarrumada sabe que o futuro não vai ser bom. E por eu não saber que eu não estou conseguindo arrumar o meu presente, eu vou sempre ficar, cara, como é que vai ser amanhã? Você está compreendendo? Um afeta o outro. Então eu não posso querer, eu vou ter um futuro brilhante, carregando as mesmas marcas, as mesmas feridas, as mesmas mágoas, os mesmos traumas. O seu futuro vai ser igual ou pior do que o seu presente. Então eu preciso o quê? Assumir. Eu tenho isso, eu sou assim, mas eu não quero mais ser. É quebrar esse princípio de negação que toma conta da vida das pessoas. Sabe, que alguém chega para você e percebe que você é uma pessoa ignorante e fala, pô cara, tu é ignorante. Não, sou verdadeiro. Eu falo a verdade. Você está entendendo? Mas na verdade ele é um ignorante. Mas ele nega isso. A gente vive sempre em debate e em discussões com o outro porque não queremos ouvir a verdade. Mas o que Jesus falou? Conhecereis a verdade. Então, quando alguém falar alguma coisa de você, para você, ouça. Analise. Avalie aquilo que a pessoa falou. Sabe, para que você... realmente, se a pessoa falou, ela pode ter até aumentado, mas não inventado. Porque ninguém inventa alguma coisa falando para você. Quando é invenção, conta para os outros. Aí o fofoqueiro é ele que tem que ser mudado. Mas quando a pessoa vai direto a você e fala para você, não fique com raiva dela. Deus está aqui, irmão, o Espírito Santo está aqui. De repente você está com raiva de pessoas que falam uma verdade para você, mas você, na sua negação, não quer assumir essa verdade na sua vida. E de repente é essa verdade que você ouviu que Deus está querendo usar para te libertar e abrir um futuro vitorioso na sua vida. Mas é muito mais fácil a gente ficar falando assim, eu não sou assim, eu não faço isso. Você está entendendo? É muito mais fácil a gente viver assim, se camuflando, se escondendo, e aí não avança. Temos que fazer como Paulo, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se ele se está esquecendo, é porque ele fez uma avaliação, ele entendeu o que tinha que mudar. Agora eu vou avançar, porque as coisas que estão diante de mim são coisas grandes. Repita mais uma vez, o teu futuro está intacto. E a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Não é isso que diz? Mas o que diz o restante do texto? Que não andam. Amém? Amém?
não andam segundo a carne, mas andam segundo. É para esses que não há mais condenação, irmão. Não, pastor, eu estou em Cristo, as pessoas continuam me acusando. Eu estou em Cristo, as pessoas. Então você não está andando segundo a carne, segundo o Espírito. Porque quando a gente anda, a gente se resolve, a gente quebra toda aliança com o passado errado que tivemos, e a gente anda em direção, sabe, a Cristo, aquilo que Deus tem para a gente, queridão. As pessoas podem até lembrar do teu passado, mas falar assim, não, mas ele mudou, ele está andando diferente agora. Tu não vai sofrer acusação. Lembrar não significa ser acusado. Porque quantas pessoas às vezes falam assim, caraca, pastor, né, a gente sentou lá no coleginho, jogando uma bola lá, eu falei, rapaz, a gente sentava aqui para encher a cara de bebida, de cerveja, falar mal da vida dos outros e tal, e aí estávamos ali falando de Apocalipse, falando da escatologia, né, e com isso uma alma que estava lá, né, ouvindo, foi ali tocada pelo Espírito Santo. Então lembrar não significa, não é nada de errado. Agora você lembrar e continuar cheio de dor, cheio de ferida, cheio de marcas, é porque você ainda não se resolveu. Você precisa se resolver para ser curado. Você precisa se resolver com Cristo, consigo mesmo, para ser liberto. Amém? Algumas frases, rapidinho, para a gente poder correr um pouquinho. Algumas frases que são familiares para nós, quando a gente vive essa negação. Primeira frase: será que não dá para falar sobre isso? Porque falar sobre essas coisas só piora. Acessa o assunto. Isso acontece muito no meio dos casais, né? Morreu o assunto, hein? Né? Ou entre pais e filhos, acontece muito isso. Morreu o assunto, não quero mais que fale sobre isso aqui. Bota uma pedra em cima desse papo. Mas o papo está ali, só está a pedra em cima. Daqui a pouquinho alguém vem, dá uma topada naquela pedra, o negócio vem à tona de novo. Isso é negação, é não querer enfrentar. Se nós não falarmos sobre isso, isso acaba. São negações. Não querer tocar em assuntos, não querer falar sobre algumas coisas. Isso são negações. Por quê? Porque te dói, te machuca, te fere, te ofende. Vamos fugir, vamos fingir que isso não aconteceu? Amém? Zerou o negócio. Faz de conta que não aconteceu. Na hora, não, beleza. Mas no primeiro lance que remeter o seu pensamento àquela situação, acendeu tudo de novo. Porque não é fugindo, não é não querendo falar, não é não querendo, sabe, viver a situação que a gente vai resolver. Se eu falo para ela que me dói o que ela me diz, fico com medo de que ela possa me deixar. Então as pessoas acabam vivendo uma vida oprimida. A esposa não fala para o marido que aquilo que ele faz fere ela, porque ela tem medo dele ir embora. E vice-versa. Amigos, não vou falar essa verdade para eles, não vai deixar de ser meu amigo. Quem não está sendo amigo é você. Então são coisas que a gente precisa começar a vencer. Não há mal nenhum que ele faça isso. Pode fazer o que você quiser, eu estou bem, tá nada. Quer beber, bebe. Quer fumar, fuma. Quer cheirar, cheira. Pode fazer o que tu quiser da tua vida. Eu vou ficar aqui, mas no fundo não está bem. Mas é o quê? É para fugir, é para não ter discussão, é para não ter, sabe, um pega para capar. Entendeu? Quando a Bíblia diz assim, a palavra branda, amém? Palavra branda acalma mas tem que ter palavra. Não está dizendo que é o silêncio, nem o se calar.
é a palavra branda. Eu não posso fugir do assunto, eu tenho que resolver o assunto com palavras brandas. Eu tenho que tratar o assunto conversando, não discutindo. Eu tenho que fugir de discussão, mas não de conversa. Tudo tem até o seu momento. Você pode até se calar naquele momento, mas vai ter uma hora que tu vai ter. Agora vem cá, estamos calmos, vamos sentar agora e vamos conversar. Mas tem que tratar. O que você não trata vai virando uma ferida, vai virando um câncer, um tumor, vai virando, sabe, eu não estou falando de câncer, doença, não, estou falando, vai virando uma coisa ruim lá dentro de você, porque você não trata. O marido está fazendo coisa errada, você não trata, não, deixa lá. A mulher está fazendo coisa errada, você não trata, deixa lá. A mulher compra, e você está lá igual um desesperado, quase infartando, mas não chega e senta com ela para tomar uma decisão. Ou vice-versa, está entendendo? Nós não podemos viver uma vida de negação, porque isso atrapalha o nosso futuro. Tem outras frases aqui que quando você comprar o livro, você vai ler, tá? A gente pode dar mais uma antecipada. Efeitos da negação. Aqui fala do acróstico. Amém? A palavra negação, cada letra, ela vai nos apresentar um efeito. Leia para nós aí, pastor Jorge. A letra N. Amém? Negar danifica os nossos sentimentos. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Pedro 2,19. Prometem liberdade. Acho que eu até tenho aqui. O que eu separei aqui para a gente poder ler ler na linguagem de vocês. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do que é vencedor. Então, danifica o que? Os nossos sentimentos. Então, a primeira letra significa, ao reprimir o que sentimos e viver em negação, calamos nossas emoções, amarrando-as. Entender e sentir nosso sentimento, por outro lado, nos permite encontrar a liberdade. Então, ficar calado não é a solução. Isso vai danificar, ficar negando as coisas, as realidades, vai danificar os teus sentimentos. Leia a letra E, pastor Jorge. Então, esgota as nossas energias. Então, quer dizer, você vai ficando fraco. Quando você não assume isso, você vai ficando fraco, você vai ficando doente, você vai ficando uma pessoa oprimida. Então, nós precisamos verdadeiramente desfazer dessa vida de negação que tenta nos oprimir. Grande parte dos efeitos colaterais da negação está associada à ansiedade, que nos leva a desperdiçar energia preciosa com feridas, fracassos do passado, incluindo medo do futuro. Conforme progredimos neste programa, aprendemos que mudanças positivas somente podem ocorrer no presente. Preocupar-se com o passado é temer o futuro, e temer o futuro limita a nossa capacidade de viver uma vida feliz, produtiva e desfrutar dos planos de Deus para o nosso presente. Então Deus nos traz aqui nesse Celebrando a Recuperação para nós nos desvencilharmos de tudo aquilo de que é ruim do nosso passado, que até hoje vem atrapalhando aí algumas áreas da sua vida. Letra G.
Então, gera barreiras em nosso crescimento. Amém? Para que o teu futuro seja abençoado, você tem que crescer no futuro ou tem que crescer hoje? Amém? Você tem que crescer quando? Para você ter um futuro abençoado. Tem que crescer no teu presente. Amém? Mas, aqui está dizendo que negar gera barreiras para o nosso crescimento. Então você deixa de crescer hoje. Se você não cresce hoje como pessoa, se você não cresce hoje como ser humano, se você não cresce hoje como servo de Deus, se você não cresce hoje como profissional, se você não cresce hoje nas áreas da tua vida, o teu futuro está comprometido, irmão. Já viu aquelas pessoas que amanhã eu faço, amanhã eu resolvo isso, amanhã, não, Deus quer que você faça hoje, Deus quer que você resolva hoje. Amém? Porque esse amanhã, existe uma coisa que não existe, repita comigo, uma coisa que não existe é o amanhã. O amanhã não existe, gente. Sabe, eu te provo que o amanhã não existe. Fala, então prova, pastor. Quando você chegar amanhã, o amanhã vai ser o quê? Hoje. O amanhã não existe, gente. O amanhã só existe para Deus. Porque Deus, Ele é atemporal. Amém? Mas o amanhã não existe, existe o hoje. Eu só vou mudar o amanhã se eu mudar hoje. Porque amanhã também é hoje. Por isso que Tiago vai dizer assim, as pessoas dizem, amanhã comeremos, beberemos, né? Aí o Tiago assim, se Deus quiser. Porque o amanhã é de Deus, não é nosso. Então resolva hoje as coisas que precisam ser resolvidas. Mude hoje as coisas que precisam ser mudadas. Quebra hoje, decida hoje, fala assim, hoje eu mudo a minha história, hoje eu mudo. É por isso que o programa do alcoólatra, o programa do narcótico, ele não trabalha o amanhã. Ele diz, vença um dia de cada vez. Amém? Ele não trabalha o amanhã. Porque esse trabalhar o amanhã é prejudicial. Porque nós aprendemos que amanhã a gente está sempre jogando para o amanhã. Está sempre jogando para o amanhã. Está sempre jogando para o amanhã. E ainda mais quando se trata de coisas sentimentais, de coisas pessoais. Eu não estou falando de pagar uma conta, não, gente. Amanhã eu vou pagar uma conta. Ela vence amanhã. Amém? Há uma data, há um calendário. Isso, eu não estou falando desse amanhã, não. Eu estou falando desse amanhã que a gente fica falando assim, não, amanhã eu vou começar um curso. Comece hoje. Amanhã eu vou passar uma borracha nessa situação. Amanhã eu vou resolver. Amanhã eu vou lá na casa do pastor Jorge e vou resolver com ele essa bagaça. Por que não pega o telefone e liga hoje e resolve hoje? Tem que ser amanhã. O amanhã pode não existir. Eu gosto de uma frase de Alberto Brizola, né? Rádio Mundial. Nem existe mais, né? O programa, eu esqueci o nome do programa, amém? Que ele falava assim, hoje, o ontem já era. Hoje é o dia.
e o amanhã poderá não mais acontecer. Alberto Brizola que falava isso. Depois se converteu, né? Mas na época ele nem era crente. Mas ele falava isso. Então hoje é o dia, meu irmão, de você tirar toda a negação, de você perdoar quem tem que perdoar, de você começar a querer viver o novo de Deus na sua vida. Amém? Essas músicas aí que amanhã Deus vai fazer, esquece isso, Deus quer fazer hoje. Tem algumas músicas aí que tem até que tirar do nosso repertório. Amanhã é o quê? O negócio é hoje. Deus quer tratar hoje, Deus quer curar hoje, libertar hoje, transformar hoje. Mas aí é mais fácil a gente jogar para amanhã. A gente não quer abrir hoje, a gente não quer que Deus toque hoje, a gente não quer que Deus arranque hoje porque dói, porque fere, não quer que toque na ferida hoje porque, sabe? A letra A. Olha aí, a negação nos afasta mostra que negar gera barreira em nosso crescimento, né? A letra G, a letra A indica que a negação nos afasta de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles poderiam continuar no paraíso, irmãos. Eles poderiam continuar ali todas as 3 horas da tarde, Deus descendo ali, batendo um papo, mesmo depois de ter comido a fruta. Você sabia disso? Mesmo depois de ter comido o tal bagulho lá que eles comeram, que lá uma frutinha bonita lá no Gênesis, né? Uma frutinha azul. Até eu comi, é muito bonitinha aquela fruta. Mas por que eles foram banidos? Porque eles negaram. Não assumiram, negaram. Adão, onde tu está? Tu acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus é onisciente, irmão. Tem detalhezinho na Bíblia que a gente precisa entender. Adão, aonde tu está? Deus não queria que Adão negasse. Deus queria que Adão se apresentasse. A Bíblia diz que é Deus que procura eles. Aí eles estavam onde? Aí cozeram folhas e tal, e se apresentaram diante de Deus. Deus falou assim: mas estava com vergonha de mim? A negação, não queria assumir o erro que fez, começaram a sentir vergonha. Tem gente que tem vergonha de ir na casa de um parente. Tem gente que tem vergonha de voltar na igreja que foi membro. Situações mal resolvidas. Aí fica vivendo isso. Aí vai se afastando de pessoas que poderiam ser bênção na sua vida. Aí Adão se esconde de Deus, se afasta de Deus. Aí se apresenta e Deus: mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Adão. Você comeu daquela árvore que eu falei para você não comer? Era só ele dizer: Deus, eu comi, me perdoa. A mulher, sabe, Senhor, que tu me deu, a negação afasta o homem de Deus. Se ele assume, a gente precisa assumir: eu sou ruim, eu não presto. A gente tem que assumir. Sabe por que eu não entro muito em bares, essas coisas? Porque esse cara me conheceu, meu irmão. Eu gostava muito de um conhaque, de uma cerveja. Então o que eu faço? Até hoje passo longe desses lugares, porque eu tenho que reconhecer que eu sou fraco. Está entendendo? Desculpe, irmão, se você não pode subir a comunidade porque lá está a tua fraqueza, não suba. Vou evangelizar. Cara, não dá, bicho.
Você está entendendo? Se você vai em determinado lugar e você sabe que ali está a tua fraqueza, e você vai fazer o que lá, filho? Pelo amor de Deus, assuma, igual o apóstolo Paulo. O bem que eu não quero, o bem que eu quero fazer, eu vou lá para fazer o bem, mas vou acabar fazendo o mal. Então eu vou me afastar. Está entendendo? Porque negar isso nos afasta de Deus. Assuma que você é, assuma as fraquezas que você tem, assuma os erros que você cometeu, e aí Deus se aproxima de você. Agora, se você ficar transferindo, dizendo que é o outro, que é o fulano, que é o beltrano, que é o ciclano, Deus vai, beleza, então vai lá e se resolva com o fulano, com o beltrano. Deus sabe que tu não tem essa capacidade, mas quando você fala aí Deus fala, então vamos resolver eu e você. Está entendendo? Quando você fala a culpa é minha, Deus fala, então agora eu vou tratar contigo, é eu e você, é o perfeito com o imperfeito, e aí a coisa vai mudar. Aí vai dizer, Adão e Eva são um exemplo, né? Vamos pular. Depois é legal, tem que ter o livro para você ler, cara. Muito legal. A outra letra, pastor Jorge. Olha aí. Causa alienação dos nossos relacionamentos humanos. A negação nos faz acreditar que podemos sair impunes quanto às consequências dos nossos segredos. Pensamos que ninguém o conhece, mas não é bem assim. Embora negar possa nos proteger da força da dor, porque a negação, tu sabia que ela é uma forma de proteção, é uma autodefesa do ser humano? Quando a Bíblia diz que se nós temos que buscar proteção, nós temos que buscar no esconderijo do Altíssimo. Quando eu li isso aqui, Deus me deu uma frase no altar. É melhor a dor de uma verdade que te cura do que o alívio de uma negação ou de uma mentira que te fere mais ainda. Porque às vezes negar nos dá um alívio, mentir nos dá um alívio naquele momento. Só que você vai ficar agora dependente de ficar inventando mentiras ou negando situações para poder sustentar isso. Agora, quando você fala a verdade, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando você está diante de um juiz, que você está sendo acusado de um crime ou de alguma coisa, enquanto você nega, tem julgamento. Enquanto você nega, ficam buscando prova. Enquanto você nega, vão ficar remexendo naquele bagulho ali. Mas quando você chega para o juiz e fala, seu juiz, acabou, eu matei mesmo, fiz, a culpa é minha, o juiz bate o martelo, pá, dá a sentença, acabou, ninguém pode mais te acusar. Sim ou não? É assim que acontece na vida real também, irmão. Nós temos um acusador. Amém? E esse acusador, ele só nos acusa naquilo que é as nossas negações. Ele só nos acusa naquilo que é as nossas mentiras. Mas quando você fala a verdade, acabou a acusação. Então a gente precisa falar a verdade. Dói. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Então nós temos que confessar. Isso não é só pecado não. Confessar falhas de caráter, confessar atitudes erradas, confessar, assumir, sabe, que está errado numa discussão, sabe, tem que assumir. Isso traz cura, isso traz uma libertação para a gente, faz você andar. Pode até nada mudar, irmãos, eu entendo isso às vezes, mas só o alívio que há dentro de você já vai fazer com que as outras coisas fluam de uma maneira diferente na sua vida. A outra letra, pastor Jorge.
A negação aumenta a nossa dor. Deixa eu virar aqui a página. Estamos terminando já. Letra A. Mostra. Espera aí, deixa eu me achar aqui rapidinho. Cadê? Letra C. Cadê a letra A? Está aqui. A letra A. Mostra que permanecer em negação aumenta a nossa dor. Temos uma falsa convicção de que a negação nos protegerá da dor. Na realidade, porém, ela apenas faz com que nossas feridas se inflamem e alastrem, transformando-se em culpa e vergonha. A negação prolonga a dor e multiplica os problemas. Amém? A outra letra. A letra O. Obceca a nossa visão. E nos manter na negação, não conseguimos enxergar nossa própria realidade e ficamos presos nela. Ficamos presos na negação. Eu quero fechar aqui falando rapidamente de 4 personagens. Eu ministrei essa palavra lá na sede, na abertura. Porque eu não podia ministrar aqui a palavra para depois. Então, primeiro passo, que Agar teve que dar um passo. Qual era o passo? Agar teve que voltar e perdoar Sarai. Né? O texto vai dizer que ela engravida de Abraão, ela vivia uma vida de negação. Amém? Porque ela era escrava. Escravo não tem opinião, não toma decisão, está ali à mercê do seu senhor. E aí pegaram ela e deram ela para Abraão. Para Abraão coabitar com ela e gerar o filho que era prometido a Sara. E que culpa tinha Agar? Nenhuma. Ela era escrava, mas ela não tinha opção. Aí teve uma hora que, quando ela engravida, Sarai fica com inveja dela. A inveja invade o coração de Sarai porque ela engravidou. O texto vai dizer que Agar debocha de Sara. Mas espera aí, meu irmão. Quem botou Agar numa situação foi Sara. Tinha que se suportar. Mas a negação de Sara em não assumir o seu erro manda Agar embora. Agar vai embora, errante no deserto. A palavra de Deus diz que o anjo aparece para ela. Olha que coisa linda. O anjo do Senhor aparece para ela. A solução está diante dela. Talvez se fosse eu e você ia falar assim: agora Deus muda a minha história. Mas o anjo fala para ela assim: volta para tua senhora e fica lá. Aí vem a promessa: se ela se livrasse daquela negação e ela voltasse, obedecesse, aí vem a promessa: porque eu farei do menino grande, eu farei do menino também pai de nações. O que ela faz? Ela volta. Ela teve que vencer, sabe, a mágoa, teve que vencer as coisas que estavam lá contra Sara. Aí voltou, se apresentou à sua senhora, que tinha mandado ela embora, e ficou ali até que se cumprisse a promessa. É engraçado que Deus não manda, Deus não fala com Abraão para colocar o nome do menino de Ismael. Deus fala para Agar, e ele se chamará Ismael. Quem bota o nome? É Agar ou Abraão? Quem bota o nome? É Agar ou Abraão? Abraão. Mas Deus não precisou falar para Abraão: bota o nome de Ismael, porque aquilo que Deus fala, Ele confirma. Porque ela obedeceu. Então nós temos que obedecer, ainda que doa.
ainda que seja contrário àquilo que a gente queria fazer, mas a gente tem que obedecer. H obedeceu, e depois o menino se torna grande. Aí depois vem o outro lance, é o lance que ela sai com o menino já, e tem a água, o deserto e tal, e Deus ouve o clamor do menino. Mas primeiro teve esse lance. Segundo, Sansão teve que sofrer para reconhecer. Você vai ter que escolher, meu irmão. Vai continuar sofrendo para no final da tua vida reconhecer, ou você vai continuar brincando com Deus? Porque a negação nos faz brincar com Deus. Sansão foi criado para um propósito. Nós falamos no início aqui que Deus, ele trabalha com indivíduos, amém? Então você foi criado para um propósito. Ah, pastor, mas não está se cumprindo o propósito. É porque você está brincando com Deus. Será nazireu, não passará navalha na cabeça dele, será juiz em Israel e libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Deus falou isso para ele ou não falou? Falou para a mãe dele ou não falou? Falou para o pai dele ou não falou? Mas Deus falou, mas ele não pode se misturar com mulheres de outros povos, não pode tomar mulher estranha para casar. Qual era o defeito de Sansão? Irmão, ele tinha obsessão sexual. Sansão era obcecado por sexo. Sansão gostava de mulher. E gostar de mulher não é pecado, mas ter mais de uma é. E tomar mulher que não é para ser tomada para si é. Só que ele tinha uma obsessão sexual. Era forte, o Espírito Santo vinha sobre ele, arrebentava com todo mundo, quebrava o galho, mas quando se tratava de mulher, o bicho se derretia todo. E o diabo vem, meu irmão, na tua negação. E Deus sempre avisa das nossas negações, porque Deus falou, não tomarás mulher de outro povo para você. Aí ele toma a primeira, aí toma a segunda. A Bíblia não fala, a Bíblia vai citar só da primeira e da segunda, mas deve ter tido outras tantas, porque era mulherengo, mas não assumia. Não teve coragem de dizer para Deus, Deus, o Senhor me deu uma missão difícil, Deus. Derrubar os filisteus não é tão difícil não, Senhor. Rebentar esses caras na tapa é mole, o Espírito Santo vem. Mas tem uma situação em mim que só o Senhor para me ajudar. Ele nunca chamou Deus para esse bate-papo. E olha que a mãe foi lá e avisou, meu filho, não se mete com essa mulher. Olha aí, não, eu sou o cara. Brincou com o poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Teve que sofrer para aprender, mas o propósito de Deus se cumpriu. Ele arrebentou com os filisteus ou não? Com ele também. Mas será que é isso que Deus quer? Que você continue sofrendo? Para que o propósito dele se cumpra na tua vida aos trancos e barrancos? Não. Naamã teve que ter humildade e tirar a sua armadura. Deus me deu uma frase também quando eu falei lá sobre isso. A armadura de Naamã escondia a sua lepra, mas não curava. As nossas armaduras esconde os nossos defeitos, mas não tem poder de curar. Para curar tem que tirar. Hoje eu vou pregar sobre Naamã lá na sede. E terceiro, são passos que a gente tem que dar. Aí eu não sei qual é o passo que você vai dar. Jó manteve a sua esperança mesmo em meio ao sofrimento. Tudo era Deus para Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo era Deus. Por que está passando isso? É Deus. É Deus. Não atribuiu nada ao diabo, não atribuiu nada a ninguém, não botou a culpa sobre ninguém. Tudo era Deus.
E ainda assim a Bíblia vai dizer, e mesmo assim, ele não atribuiu a Deus. Você está entendendo? Para ele era Deus que dava, era Deus que tirava. Se ele tinha, era glória a Deus. Se ele não tinha, glória a Deus. O Jó foi o cara que ele não viveu uma negação. Ele assumiu que ele era fraco e que tudo na sua vida vinha de Deus. Aí o que aconteceu? E Deus tornou o seu último estado maior do que o primeiro. Ele teve um passado, sofreu no presente, se manteve fiel como era no passado e teve um futuro abençoado. Então é a nossa postura hoje que vai mudar as coisas na nossa vida. Ah, pastor, preguei pra caramba no passado. Pastor, como eu evangelizava no passado. Eu subia monte, eu descia monte, eu visitava. Passado. Acabou, irmão. Passado é passado. O que você faz hoje? O que você faz hoje? Porque é o hoje que vai determinar o teu amanhã, o teu futuro. Então Deus está nos chamando para um tempo do celebrando a recuperação, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui hoje que precisam ser recuperadas. Fica de pé em nome de Jesus. Você precisa ser recuperado. Ah, pastor, o que o senhor vai fazer? O senhor vai chamar a gente aqui na frente? Não, celebrando a recuperação não trabalha dessa forma. Lembra que foi falado aqui? É individual. Você ouve, analisa, vai para casa e comece assim, compre logo o livro em nome de Jesus, para você começar a fazer as anotações das perguntas, para que você possa acrescentar coisas e eliminar coisas. Quem vai acrescentar e vai eliminar vai ser você. E aqui, pastor, a gente fecha orando para que Deus nos ajude a identificar aonde nós temos que mudar, porque da sua mudança, da sua transformação, da sua recuperação, depende a vida de outras pessoas. Amém? Recuperados para recuperar. Feche os teus olhos. Senhor Deus, chegamos aqui, Deus, ao fim desta lição de hoje, Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, que somos impotentes, Pai, diante das nossas situações que vivemos. Reconhecemos, Senhor, que dependemos totalmente do Senhor, Pai. Que perante as nossas feridas, perante as nossas dependências, perante, Senhor, os nossos comportamentos, Senhor, nós somos fracos, Senhor. Não conseguimos, Senhor, governar a nossa vida. Reconhecemos, Senhor, que não somos Deus, Pai. Reconhecemos, ó Pai, que espiritualmente, Pai, somos fracos. Somos pobres de espírito, Senhor. E precisamos do Senhor, que é o poder sobre todas as coisas, o poder superior, o Criador dos céus e da terra, para que venha, Senhor, tocar em nós e começar a tirar de nós, Senhor, toda negação, toda mentira, todo enrosco, todo embaraço, todo, como diz na tua palavra, Senhor, todo pecado, Senhor, que tão perto nos rodeia, Senhor, venha tirar de nós, Pai, porque o Senhor nos deu uma autoridade, Senhor, para
repreender o maligno. O Senhor nos deu uma autoridade, Senhor, para resistir ao diabo. Mas o Senhor disse que, quanto aos pecados, nós precisamos fugir deles, Senhor, porque somos fracos e somos totalmente dependentes do Senhor. Nos ajude, Deus, a alcançarmos, Pai, uma recuperação plena em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos levar outros também, Senhor, a se recuperarem. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedimos a Tua bênção, e que o Teu poder, Senhor, venha se aperfeiçoar em nossas fraquezas. Amém? Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar o teu coração. Nós estaremos aqui domingo que vem novamente, ministrando a segunda lição, e vamos passo a passo. Eu espero que vocês possam estar adquirindo o livro ainda essa semana, para que a gente possa acompanhar, né, as lições, e com certeza Deus vai levantar aqui líderes não só que vão chegar e pregar a palavra de Deus, mas líderes recuperados, que vão poder sentar com pessoas que estão passando pelas mesmas questões que vocês superaram, e ajudar essas pessoas a superarem também. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus.